Imagine uma noite de puro silêncio, onde 185 mil guerreiros poderosos estavam prontos para marchar sobre Jerusalém, uma cidade sitiada, um povo temeroso e um rei que, diferente dos demais, não se curvou à pressão de seus inimigos. Ao invés de confiar em sua própria força ou em estratégias humanas, ele se voltou para Deus em busca de socorro. Este é o relato impressionante de Ezequias. O rei que enfrentou uma ameaça avassaladora e, com fé inabalável, testemunhou o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural. A história nos leva ao ponto em que o impossível se torna possível e nos ensina uma lição crucial sobre a verdadeira fonte de força em tempos de crise. Vamos explorar cada aspecto desse acontecimento extraordinário, desde o reinado de Ezequias até a intervenção divina que mudou tudo. Quando Ezequias assumiu o trono, ele não seguiu os passos de seu pai. Pelo contrário, uma das primeiras ações de Ezequias foi lançar uma série de reformas religiosas que impactaram profundamente Judá. Sua decisão de reformar o reino, tanto espiritualmente quanto socialmente, partiu de sua convicção de que somente uma nação verdadeiramente devota ao Deus de Israel poderia sobreviver às provações que se aproximavam. Sua fé e dedicação a Deus se tornaram marcas registradas de seu reinado e o distinguiram dos reis anteriores e posteriores de Judá. Ao contrário de muitos reis que se deixaram influenciar pelos costumes e religiões estrangeiras, Ezequias tinha um desejo ardente de restaurar a adoração ao único Deus verdadeiro. Ele acreditava que a força e a segurança de Judá não estavam em alianças políticas, exércitos poderosos ou riquezas, mas na fidelidade e obediência a Deus. Sua fé era sólida e inabalável, e isso moldou cada uma de suas ações como líder. A primeira grande ação de Ezequias foi reabrir o templo do Senhor que havia sido fechado por seu pai, Acás. Isso, por si só, foi um ato simbólico e poderoso. O templo representava o centro da vida espiritual de Judá, e seu fechamento refletia o distanciamento do povo em relação a Deus. Ao reabrir o templo, Ezequias estava declarando que o relacionamento com Deus precisava ser restaurado. A purificação do templo foi um processo cuidadoso e detalhado. Ezequias ordenou que os sacerdotes e levitas se purificassem e iniciassem um processo de limpeza no templo, removendo todos os vestígios de idolatria e tudo o que havia sido profanado durante o reinado de Acás. Isso não foi uma tarefa simples, pois o templo estava em ruínas espirituais e físicas. Ezequias supervisionou esse processo com grande zelo, mostrando o quanto ele valorizava a santidade e a pureza no culto a Deus. Com o templo purificado, Ezequias reinstituiu os sacrifícios diários, as oferendas e os cânticos de louvor a Deus, seguindo as instruções dadas a Moisés e Davi. Ele não estava apenas preocupado em restaurar o templo como uma estrutura física, mas em restaurar a verdadeira adoração em Judá. Sua reforma foi profunda e tocou todos os aspectos da vida religiosa do povo. Ele queria que Judá voltasse a ser um povo que se dedicava inteiramente ao Senhor, como nos dias de Davi e Salomão, quando o reino prosperou sob a bênção de Deus. Mas a reforma de Ezequias não parou apenas no templo. Ele também aboliu os altos, lugares de adoração que haviam sido estabelecidos em várias partes de Judá para adorar deuses estrangeiros. Esses altos eram lugares onde o povo oferecia sacrifícios a outros deuses, desobedecendo diretamente aos mandamentos de Deus. Ezequias destruiu esses altares e fez uma verdadeira limpeza espiritual em todo o reino. Além disso, ele mandou destruir a famosa serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, porque o povo havia começado a adorá-la como um ídolo. O ato de destruir a serpente de bronze é significativo porque, embora tivesse sido uma ferramenta usada por Deus no passado, agora estava sendo usada de forma incorreta como objeto de idolatria. Um dos momentos mais emblemáticos da reforma de Ezequias foi a restauração da Páscoa.
A Páscoa era uma das celebrações mais importantes de Israel, um memorial da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito e um símbolo da aliança de Deus com seu povo. Durante os reinados anteriores, a observância da Páscoa havia sido negligenciada, e o povo de Judá estava se afastando cada vez mais dessa celebração vital. Ezequias não apenas restaurou a Páscoa, mas a fez de maneira grandiosa. Ele convocou todo o povo de Judá a participar dessa celebração. E ainda fez algo notável. Enviou mensageiros ao reino do norte, Israel, que estava sob domínio estrangeiro, convidando-os a se juntarem a Judá na celebração da Páscoa. Muitos em Israel ignoraram o convite, ridicularizando a proposta de Ezequias, mas alguns, com coração humilde, aceitaram o convite e viajaram até Jerusalém para adorar ao Senhor. Essa restauração da Páscoa não foi apenas um evento religioso, mas uma tentativa de unificar o povo de Deus, que havia se dividido politicamente após a morte de Salomão. Ezequias viu que a unidade do povo estava em sua adoração a Deus, e sua tentativa de restaurar essa unidade foi um reflexo de sua compreensão espiritual profunda. A celebração da Páscoa sob o reinado de Ezequias foi uma das mais grandiosas desde os tempos de Salomão. A alegria e o fervor religioso que essa celebração gerou entre o povo foram tão grandes que os dias designados para a festa foram prolongados. Houve grande júbilo e o povo ofereceu sacrifícios e louvores com o coração renovado. A restauração da Páscoa por Ezequias foi um marco espiritual, não apenas por restaurar uma antiga tradição, mas por reviver o coração da adoração em Judá. Além de suas reformas espirituais, Ezequias também demonstrou uma fé prática em Deus, que o guiou em momentos de grande crise. O tempo em que Ezequias reinou foi marcado por ameaças externas significativas, especialmente a crescente ameaça do Império Assírio, que estava devastando as nações ao redor de Judá. Senaqueribe, o rei da Assíria, já havia conquistado o reino do norte, Israel, e destruído suas cidades. Agora, seus olhos estavam voltados para Judá e, mais especificamente, para Jerusalém. Sabendo que a Assíria era uma força militar formidável e implacável, Ezequias preparou-se tanto espiritualmente quanto fisicamente para a possível invasão. Ele reforçou as defesas de Jerusalém, mandou construir o famoso túnel de Siloé para garantir que a cidade tivesse acesso à água durante um cerco, e fez todo o possível para fortalecer as muralhas e os exércitos de Judá. Durante o reinado de Ezequias, o Império Assírio era uma força militar imbatível, temido por todas as nações ao redor. Sob o comando de Senaqueribe, o exército assírio já havia destruído e subjugado várias cidades ao longo de suas campanhas, estabelecendo um domínio quase absoluto sobre a região. E agora, seus olhos estavam voltados para Judá, um reino que, apesar de sua fé em Deus, parecia estar à mercê de um poder militar superior. A estratégia de Senaqueribe era clara e brutal. Tomar Jerusalém seria o próximo passo, após suas vitórias nas principais cidades fortificadas de Judá, como Laquis. Essas cidades caíram com relativa facilidade, tornando ainda mais evidente o quão ameaçadora era a força assíria. Jerusalém, a capital, restava como o último bastião de resistência. Senaqueribe, não contente em simplesmente sitiar a cidade, começou a praticar uma guerra psicológica contra Ezequias e o povo de Jerusalém. Ele enviou mensageiros para difamar publicamente a confiança que Ezequias e o povo depositavam em Deus. Esses mensageiros gritavam das muralhas da cidade, proclamando que nenhum dos deuses das outras nações havia sido capaz de salvar seu povo do poder assírio. Eles zombavam da ideia de que o Deus de Israel pudesse ser diferente. Enquanto o exército assírio cercava Jerusalém, os cidadãos estavam em um estado de medo constante. O cerco significava que os suprimentos de comida e água seriam cortados e o desespero logo se instalaria dentro das muralhas. Senaqueribe tinha uma reputação bem estabelecida de brutalidade
contra os inimigos que resistiam à sua conquista. E todos sabiam que, se Jerusalém caísse, as consequências seriam catastróficas. Ezequias, em um ato desesperado de tentar apaziguar o rei assírio, enviou a ele um grande tributo de prata e ouro, retirando até os tesouros do templo de Deus. No entanto, esse gesto não foi suficiente para satisfazer a ganância de Senaqueribe. O objetivo do rei assírio não era apenas acumular riquezas, mas destruir completamente a resistência de Judá e submeter seu povo ao jugo assírio. A rendição seria vista não apenas como uma derrota política, mas como uma submissão humilhante de todo o reino. Enquanto o exército assírio continuava seu cerco, a situação em Jerusalém parecia cada vez mais sombria. O povo sabia que não tinha como derrotar um inimigo tão imenso com seus próprios recursos militares. As máquinas de guerra assírias, a vasta quantidade de tropas e a organização militar implacável eram ameaças reais e palpáveis. Não havia dúvidas de que, se não houvesse uma intervenção, a cidade cairia, assim como tantas outras antes dela. Essa era a pressão que Ezequias enfrentava. De um lado, o exército assírio cercava sua cidade com uma força avassaladora. Do outro, seu povo olhava para ele em busca de liderança e proteção. A cada dia que passava, a tensão crescia, e o futuro de Judá parecia cada vez mais incerto. O destino da cidade estava nas mãos de Ezequias, e o cerco assírio era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Diante da iminente destruição de Jerusalém pelo exército assírio, Ezequias tomou uma decisão crucial que marcaria sua liderança e sua fé. Ele sabia que, militarmente, não tinha como enfrentar o imenso poder de Senaqueribe. A rendição também não era uma opção aceitável, uma vez que as tentativas de apaziguamento, como o envio de prata e ouro, haviam falhado. Agora, cercado por um exército implacável, Ezequias tomou uma atitude que diferenciou seu reinado de muitos outros. Ele se voltou inteiramente para Deus. No auge da crise, Ezequias entrou no templo de Deus em um ato de profunda humildade e fé. Ao contrário de outros reis que teriam buscado alianças políticas ou reforços militares, Ezequias sabia que sua única esperança real de salvação estava no Senhor. Com o rolo da carta de ameaça enviada por Senaqueribe nas mãos, ele a apresentou a Deus em oração, como um símbolo de entrega e de confiança plena na intervenção divina. Suas palavras eram carregadas de sinceridade, demonstrando sua dependência total de Deus para proteger Jerusalém, seu povo e o próprio nome de Deus que estava sendo insultado pelos assírios. Ezequias fez algo que muitas vezes parece impossível em meio ao caos. Ele aquietou seu coração e buscou a orientação de Deus, em vez de ser movido pelo medo ou pela pressão da situação. Esse momento de oração sincera e desesperada foi um divisor de águas, pois não se tratava apenas de uma súplica por ajuda, mas de uma declaração de fé inabalável de que Deus ainda estava no controle, apesar das circunstâncias terríveis que enfrentava. Ao mesmo tempo, Ezequias procurou o profeta Isaías, um homem conhecido por sua proximidade com Deus e por suas profecias fiéis. Isaías, com uma visão clara da vontade divina, trouxe uma mensagem de esperança e consolo. Jerusalém não cairia nas mãos de Senaqueribe. Deus havia ouvido o clamor de Ezequias e garantiria a proteção da cidade. Mais do que isso, Isaías proclamou que Senaqueribe seria forçado a retornar à sua própria terra, onde encontraria seu fim pela espada. Essa profecia foi uma resposta direta e poderosa, que naquele momento parecia impossível de acreditar, já que o exército inimigo continuava cercando Jerusalém. No entanto, a confiança de Ezequias em Deus não vacilou. Ele confiou plenamente na palavra de Isaías, acreditando que, apesar da força aparentemente imbatível do exército assírio, Deus era maior. Esse episódio nos mostra a grandeza da fé de Ezequias, pois ele não apenas ouviu as palavras do profeta, mas também as viveu, continuando a liderar seu povo com uma certeza interior de que Deus agiria a seu favor. A oração de Ezequias, portanto,
não foi um simples pedido de socorro. Foi um ato de entrega total e de fé genuína, colocando a situação nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele, e apenas Ele, poderia reverter o destino que parecia selado. Ao recorrer a Deus, Ezequias nos mostra que, diante de problemas esmagadores, a fé inabalável e a busca sincera por Deus podem mudar o curso de qualquer circunstância, por mais sombria que ela pareça. Essa resposta de Ezequias à ameaça assíria foi uma demonstração de como, mesmo nas situações mais desesperadoras, é possível encontrar esperança ao confiar em Deus. Foi essa confiança que se tornou o fundamento para o milagre que estava prestes a acontecer e que mudaria a história de Jerusalém para sempre. Após a oração fervorosa de Ezequias e a palavra de conforto trazida pelo profeta Isaías, o clima em Jerusalém continuava tenso. O exército assírio, composto por 185.000 soldados experientes e bem equipados, mantinha o cerco à cidade, deixando o povo de Judá em um estado de espera angustiante. No entanto, apesar da pressão externa, havia dentro dos muros uma fé inabalável. Ezequias acreditava plenamente que a promessa de Deus de proteger Jerusalém seria cumprida, e que de alguma forma o Senhor interviria a favor de seu povo. Do lado de fora, o acampamento assírio estava firme e os soldados aguardavam o momento de atacar. Para eles, a queda de Jerusalém era apenas uma questão de tempo. Com o poderio que possuíam, já haviam conquistado outras cidades de Judá, e não havia razão para acreditar que Jerusalém seria diferente. Eles eram conhecidos por sua crueldade, e o exército se preparava para o saque e a destruição que viriam após a vitória, que, aos seus olhos, era inevitável. Mas então, na calada da noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os soldados dormiam e o silêncio pairava sobre o vasto acampamento assírio, Deus entrou em ação. Sem alarde, sem o som de batalhas ou de espadas se chocando, um único anjo foi enviado por Deus ao campo inimigo. Em uma única noite, esse anjo destruiu 185.000 soldados assírios, silenciosamente, sem que Judá precisasse levantar um dedo em sua própria defesa. A Bíblia não dá detalhes sobre como essa destruição ocorreu exatamente, mas o que sabemos é que o poder de Deus foi manifestado de forma direta e fulminante. Esse anjo, com a autoridade e o poder conferidos por Deus, aniquilou completamente o que era considerado um dos exércitos mais poderosos do mundo antigo. Imagine a vastidão do acampamento na noite anterior, com suas barracas, soldados, armas e equipamentos prontos para a batalha. Agora, ao amanhecer, tudo estava parado, silencioso e mortal. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar o campo, o cenário era de completa desolação. Os que ainda estavam vivos em Jerusalém e observavam o campo dos assírios de suas muralhas testemunharam algo inimaginável. Onde antes havia uma ameaça imponente, agora havia apenas corpos. O terror havia sido transformado em um silêncio profundo. Os assírios, que zombavam de Deus e de seu poder, agora jaziam mortos, e a cidade de Jerusalém estava a salvo. Esse foi um ato de pura intervenção divina, algo que só poderia ser explicado pelo poder sobrenatural de Deus. Não houve necessidade de uma batalha convencional. Não houve esforço militar por parte de Judá. Deus interveio de maneira direta e devastadora, mostrando que sua proteção estava além da compreensão humana e que nenhum exército, por mais poderoso que fosse, poderia se comparar ao poder do Senhor. Senaqueribe, o orgulhoso rei da Assíria, que havia se vangloriado de suas vitórias e feito ameaças arrogantes contra Jerusalém, agora enfrentava uma humilhação imensurável. Ele, que confiava na força de seu exército, viu seu poder se dissipar em uma única noite, sem qualquer aviso ou chance de reação. Com a derrota chocante de seus soldados, não lhe restou outra opção senão abandonar o cerco e retornar à sua terra, derrotado e humilhado, sem jamais ter colocado um pé dentro de Jerusalém.
Esse evento não só salvou Jerusalém, mas também se tornou um testemunho duradouro da intervenção direta de Deus em favor de seu povo. A cidade, que parecia à beira da destruição, foi poupada por um ato de Deus que desafiava todas as expectativas humanas. A cidade, que parecia à beira da destruição, foi poupada por um ato de Deus que desafiava todas as expectativas humanas. Essa história de Ezequias e a intervenção divina que salvou Jerusalém não é apenas um relato de um evento extraordinário do passado. Ela carrega consigo uma lição de fé poderosa e atemporal. Ezequias enfrentou uma situação aparentemente impossível, cercado por um exército invencível, com recursos limitados e sem uma saída militar viável. No entanto, em vez de se entregar ao desespero ou tentar encontrar soluções humanas para o problema, ele escolheu confiar plenamente em Deus. Essa confiança inabalável de Ezequias nos ensina algo profundo sobre a natureza da fé. Muitas vezes, enfrentamos momentos em que nossas forças e capacidades parecem insuficientes para lidar com as dificuldades que estão diante de nós. A tentação de desistir, de se render ao medo ou de buscar soluções que não incluem Deus pode ser muito forte. Mas Ezequias nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé em Deus pode trazer uma solução que vai além do que podemos imaginar. Além disso, a resposta de Deus à oração de Ezequias foi não apenas a proteção de Jerusalém, mas uma demonstração clara de seu poder e de seu cuidado com aqueles que o buscam. O exército assírio, que parecia imbatível, foi destruído em uma única noite, provando que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras que estão além da compreensão humana. Esta é uma mensagem crucial. A nossa fé não nos isenta das adversidades, mas nos prepara para enfrentá-las com a confiança de que Deus está ao nosso lado e tem o poder de mudar qualquer situação. Ezequias nos lembra que, diante das lutas da vida, devemos sempre nos voltar para Deus, sabendo que Ele é capaz de nos livrar de maneiras que jamais esperaríamos. A sua história nos desafia a refletir. Estamos colocando nossa confiança nas nossas próprias habilidades ou estamos entregando nossos problemas nas mãos de Deus? Agora quero saber sua opinião. O que essa história de Ezequias e a intervenção de Deus significa para você? Como essa lição de fé pode ser aplicada à sua vida hoje? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa.